meditar na palavra de Deus, fazer uma reflexão. Vou ser bem sucinto. As pessoas que estão na rede social aí também é oportunidade de se inscrever no nosso canal aí, né? Assembleia de Deus, Ministério Apologético, canal do YouTube. Estamos aqui no templo da Assembleia de Deus e cultuando o Senhor, né? Estamos tendo o privilégio de ter a igreja aberta mesmo no momento de pandemia. Então vamos ler a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 11, vamos estender até o versículo 15. Tito 2, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós estamos hoje num culto que antigamente era chamado culto público. Hoje é chamado culto evangelístico, né? Onde esses cultos de domingo à noite, há um tempo atrás, eram cultos tidos como especial, né? Porque no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, a igreja, o cristianismo começa a observar o dia de domingo como o dia do Senhor, que é o nosso sábado. Não que o Shabat, o sábado, tenha sido abolido, mas todos os cristãos precisam ter um dia. Se ele não pode ter o domingo, ele precisa ter algum dia de folga na vida dele, para que ele possa estar dedicando-se, tendo um devocional com Deus e realizando um trabalho para o reino de Deus. Isso é um princípio que foi nos ensinado ainda lá no Éden, na criação. A Bíblia diz que Deus trabalhou por 6 dias, no 6º dia, e tendo acabado toda a sua obra no 7º dia, descansou. E é claro que Deus não precisa descansar, né? Isso é uma figura de linguagem, trazendo para nós um princípio de que nós precisamos ter um dia. Então hoje era para que essa igreja estivesse repleta, né? Mas, pastor Mauro, nós estamos vivendo um período de pandemia, mas não é só por causa da pandemia, é porque os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos. Há um tempo atrás, eu não me recordo, uns anos atrás, não muito tempo, veio uma das revistas da escola dominical, no trimestre, tinha essa terminologia, né? Esse tema, tempos trabalhosos. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo como nunca houve, né? No que tange ao cristianismo. E nós acabamos de ler um texto aqui agora, muito sugestivo, né? Porque essa é uma das cartas pastorais, juntamente com 1 Timóteo e 2 Timóteo, das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Essas 3 que eu mencionei agora, elas são cartas pastorais, ou seja, elas têm uma conotação muito voltada para as questões ministeriais
organização da igreja e organização do ministério, né? Consagração de obreiros, separação de obreiros para o trabalho do reino de Deus. E o texto que nós lemos é uma carta que o apóstolo Paulo vai endereçar para o seu filho na fé, o seu companheiro Tito, que era um pastor na igreja que estava na ilha de Creta, na Grécia. E o objetivo dessa carta, Paulo está dando instruções para Tito, para que ele organizasse a igreja, e também para que ele reprimisse, para que ele refutasse os falsos profetas, os falsos doutores. E nós percebemos aqui, quando a gente lê essa carta no capítulo 1, a partir do versículo 5, Paulo vai dizer para ele: eu te deixei em Creta, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que você pudesse colocar as coisas em boa ordem e estabelecesse presbíteros de cidade em cidade, como já te mandei, ele diz. E ele fala que esses homens deveriam ser irrepreensíveis, também maridos de uma mulher que tenha filhos fiéis, né? Que não possam ser acusados de dissolução, e não possam ser acusados de serem desobedientes. Aí ele diz, a partir do versículo 7, no capítulo 1, porque convém que o bispo seja sóbrio. Aí ele diz, irrepreensível, também como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Aí ele vai falar sobre hospitalidade e assim por diante. Quando chega no capítulo 2, que é o texto que nós lemos, então ele traz várias exortações, admoestações para as mulheres mais velhas, mais idosas, mais experientes, para que essas mulheres fossem exemplo para as mulheres mais jovens, e principalmente para suas filhas, para suas netas e assim por diante, para que elas ensinassem as mulheres mais jovens a serem obedientes aos seus maridos, a amarem os seus maridos, seus filhos. Observem que a ordem que está escrita, depois os irmãos podem ler em casa, não coloca os filhos antes do marido, coloca o marido antes dos filhos, porque isso é uma lógica muito simples. Antes que venham os filhos, o casal já está junto, já tem um marido. Depois que os filhos forem embora, porque os filhos não vão ficar conosco para sempre, o marido e a mulher vão ficar juntos, são os companheiros. Então tudo que está na Bíblia está numa ordem perfeita, numa concordância perfeita que Deus estabeleceu, porque Ele não erra. A Bíblia não é um livro comum, né, como hoje ainda nós falávamos. A Bíblia não é um jornal, não é uma revista. A Bíblia não é um livro de pensamento teológico. A Bíblia não é um livro de filosofia. A Bíblia não é um livro de receitas. A Bíblia não é um livro que trata sobre assuntos de horóscopo e outras coisas mais. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para o coração do homem, para que o homem possa encontrar o seu caminho, possa encontrar a salvação, possa encontrar a esperança e a graça. Então aqui, irmãos, as instruções, ela vem de uma forma muito especial. E agora o texto que nós acabamos de ler, né, nos traz algo muito importante. Nesse texto, a partir do versículo 11, Paulo vai instruir a Tito sobre a graça, que eu já expliquei para os irmãos que é favor imerecido. É algo que nós não merecemos, Paulo, mas que nós recebemos dele. Agora, como eu disse aqui ontem, essa graça, ela não é de graça. Ela é graça, mas ela não é de graça, porque ele pagou o preço, ele entregou o seu sangue. Ela não é barata também. A salvação é muito cara, custou o precioso sangue de Jesus
derramado na cruz. E quando nós observamos um pouco mais de atenção, a partir do versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus, não é dos homens, se há manifestado. Como que essa graça se manifestou? Através de Jesus, trazendo salvação a quantos homens? Todos os homens. Isso aqui já é um ponto muito interessante e que merece uma abordagem e uma atenção. Observem que a graça de Deus não é para poucos homens, não é para metade dos homens. Homem aqui é uma palavra genérica, está se referindo às mulheres também. Essa graça não é só para os poderosos ou só para os pobres. Existe uma teologia que eu já expliquei para os irmãos, se chama teologia da libertação, que tem uma ideia de que Deus tem prioridade, ou que Ele tem opção pelos pobres para salvar. Isso não é verdade, porque a graça de Deus, através de Jesus Cristo, que é o Salvador, porque não há salvação se não houver um agente de salvação, essa graça se manifestou para todos os homens. Todos os homens podem ser salvos, ainda aqueles que nós pensamos assim: esse daí não vai poder ser salvo, esse não vai alcançar, esse daí já nós podemos descartar. Mas essa é uma visão nossa, porque Deus não tem essa visão. Quando Ele olha para o homem, por mais pecador, por mais perdido, por mais abaixo da linha da sociedade, à margem da sociedade, por mais difícil que você e eu possamos pensar que essa pessoa seja de se converter, mas essa é uma visão carnal nossa, humana, porque quando Deus trabalha na vida de um homem, de uma mulher, Ele trabalha dentro do mundo espiritual, e o mundo espiritual não pode ser visto pelos nossos olhos físicos. Nesse momento que nós estamos aqui agora, olhando para essa igreja quase vazia, e às vezes até ficando desmotivados e pensando: por que isso acontece? Por que está acontecendo? Isso nos traz até um certo desânimo. Mas nesse momento está acontecendo um trabalhar de Deus no mundo espiritual, porque Deus não para. Jesus disse isso. Ele disse assim: convém que eu faça as obras de meu Pai enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Eu estou trabalhando e meu Pai trabalha até agora. Então Deus, irmãos, jamais para de trabalhar. Deus jamais para de observar o homem e de querer salvá-lo. Agora, a salvação, a graça de Deus, ela é uniforme, ela vem de Deus. Nós não estamos aqui dizendo que o homem tem capacidade de se salvar, mas existe uma sinergia na salvação. É necessário que o homem também deseje ser salvo. É como um navio, que eu já expliquei aqui algumas vezes, uma metáfora de um navio, de um barco no mar, que alguém cai no mar, e se ele cai, nós jogamos um bote salva-vida para ele, salva-vidas. Ora, ele só será salvo se ele agarrar aquele bote salva-vidas. Se ele não quiser agarrar, significa que ele não poderá ser salvo. Isso é uma sinergia. Alguém que está lá no navio vai puxá-lo para dentro do navio. Entretanto, é necessário que ele também estenda as suas mãos, ainda que sem forças, para pegar aquele bote e ser salvo. Então, quando o homem ouve essa pregação sobre a graça, sobre algo que não pode se pagar, não é uma religião. Ainda hoje nós falávamos isso, Danilo, não é uma religião que nós estamos falando, porque o evangelho não é uma religião, porque a religião ela é nociva, a religião ela afasta as pessoas, a religião afasta o homem, a religião traz conformidade, a religião traz conveniência, a religião traz muitas vezes até truculência em relação ao outro, a religião traz manipulação para as pessoas. O evangelho não é isso. O evangelho é esperança. O evangelho é a graça de Deus sendo manifestada. É uma boa notícia. Você já pensou, irmãos, nesse momento de pandemia agora, de repente está morrendo tantas pessoas, e de repente você acorda com uma notícia: ora, em algum país aí do mundo descobriu-se a vacina da cura para esse vírus. Vocês acham que seria uma boa notícia isso? Isso as pessoas comemorariam, haveria comemoração, e rapidamente os laboratórios farmacêuticos começariam a produção em massa
grandes lotes dessa vacina, porque isso aplacaria essa doença que está acontecendo. Uma grande notícia, é mais ou menos isso, mas muito melhor a notícia do Evangelho, as boas novas, a esperança, a salvação, o renovo, a certeza de um dia poder estar para sempre num país, numa pátria que não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá incerteza, não haverá desânimo, não haverá um pensamento: o que nós faremos amanhã? Se as pessoas não vêm para a igreja, o que será desta igreja? Não acontecerá isso na eternidade. É isso que o Evangelho propõe, uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia alvissareira. Observem aqui então, que Deus não enviou Jesus apenas para salvar alguns. Existe um livro famoso, de um autor calvinista. O título do livro é o seguinte: Por quem Jesus morreu? Nesse livro, o autor trata do assunto dizendo que Jesus teria morrido apenas por uma parte do mundo, das pessoas, não por todos os homens. Mas o que a Bíblia, que é a verdade absoluta, está dizendo? Que a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, e eu não posso interpretar a Bíblia como eu quero, porque a Bíblia não autoriza, e o apóstolo Pedro diz que nenhuma das profecias é de interpretação humana, porque a Bíblia tem uma regra aqui, que mostra que ela mesmo se interpreta. O que existe são pensamentos, correntes teológicas diferentes, mas isso não pode estar acima da Bíblia, porque a Bíblia está acima da teologia, porque toda a teologia são pensamentos humanos, mas o que a Bíblia ela revela dentro dos seus contextos, dentro do seu conteúdo histórico e textos originais, é aquilo que ela mesma está se interpretando, porque a Bíblia é a revelação de Deus para o coração do homem. Então, observando ainda mais o versículo 12, se ele trouxe salvação para todos os homens, ensinando-nos que, agora aqui quem quer a salvação? Os que estão aqui nessa noite, ainda que somos poucos, estamos aqui porque queremos a salvação. Ninguém de nós aqui quer, se nós chegarmos a morrer daqui a pouco, ou se Jesus voltar, nós não queremos ficar por aqui sem salvação. Nós não queremos passar para o outro lado, como diz aí, sem salvação. Por isso nós estamos aqui. Agora, o que é necessário? A graça veio, a graça se há manifestado a todos os homens. Agora ela traz com ela ensinamentos. Essa graça que veio, diz o apóstolo Paulo, que ela nos ensina que nós precisamos renunciar à impiedade. Você sabe o que é impiedade? A impiedade é algo que está no coração dos homens, que faz com que os homens executem coisas ruins. O ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que não se dobra diante de Deus, aquele que tem dura cerviz, porque ele não se dobra, aquele que não reconhece que Deus é o Deus da salvação. A graça veio, mas para que alguém alcance a graça, ele é ensinado por essa graça, que ele deve se deixar, se afastar, deixando, renunciando à impiedade. Mais uma coisa, as concupiscências, que são os desejos exacerbados, apetite desordenado, que nós podemos ter em qualquer área da nossa vida. Isso implica, apetite sexual desordenado, isso implica pessoas que bebem muito, pessoas que comem demais, também está relacionado. Qualquer tipo de apetite desordenado que nós venhamos a ter, pessoas que gostam de dinheiro demais, acaba fazendo com que o dinheiro se torne um Deus dele, Isso é um tipo de idolatria. As pessoas avarentas, elas estão separadas de Deus, não porque Deus é ruim, mas porque a própria avareza faz separação entre essas pessoas e o próprio Deus. Ainda mais, renunciando às concupiscências que ele diz mundanas, porque existe coisas aí fora, no sistema do mundo. Não é, pastor Mauro, o que é o mundo? Não tem coisas boas aí no mundo? Claro que tem. Tem restaurantes que eu posso ir que são bons,
tem shoppings, embora agora está fechado, né? Sorveterias, lugares onde eu posso ter lazer, lugares que eu posso pescar, lugares onde eu posso reunir com pessoas e ter um momento agradável. Isso aí é salutar. O que a Bíblia está falando aqui é o sistema corrupto do mundo, aquilo que nos traz separação entre nós e Deus, aquilo que nos faz transgredir a lei de Deus. Irmãos, você sabe qual é a diferença de um pecado com iniquidade? Porque a Bíblia separa o que é pecado e separa o que é iniquidade. Observe que eu vou te explicar em síntese nessa noite. O pecado é quando nós transgredimos a lei. Qualquer pessoa aí fora, ainda que ela não conheça a Deus e ela transgride a lei de Deus, ou a lei dos homens, por exemplo, uma pessoa que ela transgride a lei do trânsito, o código do trânsito, né, ela vai ser punida por multas, ou por, alguns vão perder até seu direito de habilitação, de dirigir, porque transgrediu a lei dos homens. Quando eu transgrido a lei de Deus, se eu conheço o Evangelho, se eu sou da igreja ou não, eu estou pecando, eu estou errando o alvo, pecados, errar o alvo. Agora, iniquidade é diferente. A única pessoa que pode cometer uma iniquidade são as pessoas que já servem a Deus, que se dizem crentes, aqueles que são membros do corpo de Cristo, aqueles que dizem, eu sou de uma igreja, ou eu frequento uma igreja, ou eu creio em Deus. Esse pode cometer a iniquidade, porque a iniquidade não é apenas transgredir a lei de Deus, é quando eu vivo de uma maneira sem lei nenhuma, sem regras. A palavra iniquidade no Novo Testamento é a palavra grega anomia, significa sem lei, sem nenhum tipo de regra. Quando as pessoas estão estudando faculdade de Direito, como é o caso do Paulo, talvez você já tenha ouvido essa palavra, Paulo, lá na faculdade, a palavra anomia, que significa no grego, sem lei. É a pessoa que ela vive de uma tal forma que nenhuma lei é aplicada na vida dela, ela vive sem regras, dissolutamente, e sem iniquidade. E aí eu estou institucionalizando o pecado, é pior, e aí vai chegar um momento em que o próprio Deus pode até me rejeitar, porque eu estou vivendo de uma maneira sem regra. Então eu preciso abandonar aquilo que são concupiscências mundanas, do sistema do mundo. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Os irmãos sabem que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa diferente do ébrio. O ébrio, por exemplo, se uma pessoa beber bebida alcoólica demais, ele perde a noção. Ele agora não sabe onde anda, né? Está trôpego, pode cair. Ele às vezes não tem um bom raciocínio, não pode dirigir um veículo, porque ele não tem um raciocínio apto para dirigir. Você já ouviu uma frase que está na TV que diz assim, passa uma propaganda de uma bebida alcoólica: se beber, não dirija. Por que não dirija? Porque ele está sem condição de dirigir, ele pode causar um acidente. Então a Bíblia está nos orientando que nós devemos viver de uma maneira sóbria, saber o que eu estou fazendo, saber onde eu piso, saber onde eu ando, saber com quem eu me relaciono, saber o tipo de palavra que eu vou falar, saber o momento de falar. Como maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita no tempo certo. Saber a maneira de me comportar, porque o ébrio, ele não sabe. Você já viu uma pessoa que está bêbado? Ele não para, ele toma decisões equivocadas. Ele, se tiver um ambiente talvez agradável, ele estraga o ambiente, porque ele está alterado, ele não está no seu estado normal. É isso que a Bíblia está dizendo sobre nós andando aí fora. Primeiro nós devemos ser sóbrios. Justa, isso aqui é outra coisa que nós temos de dificuldade. Sóbria, justa e piamente. Justiça, fazer justiça sempre, em qualquer situação, nos negócios, no tratamento com as pessoas, no tratamento com a nossa família e com a família dos outros. Saber como falar da família dos outros, mas falar da nossa também. Isso é justiça. E nós temos dificuldade. Eu falo do outro, mas da minha família eu não falo nada. Eu executo algo contra a família do outro, mas contra a minha eu cruzo os braços e eu não gosto nem que ninguém fale. Isso é falta de justiça. Piamente, sabe o que é piamente? É uma convicção que não pode ser demovida. Quem acredita no Evangelho, quem acredita na palavra de Deus,
Quem acredita que Jesus vai voltar, quem acredita que a Bíblia é verdade, quem acredita que nós não vivemos uma religião, mas somos cidadãos do reino de Deus, nunca será demovido, nunca deixará de acreditar, porque ele acredita piamente, ainda que tudo esteja caindo, ainda que as coisas estejam de ponta cabeça, ainda que as coisas não estejam dando certo, ainda que o caos esteja instalado, ainda que as coisas estejam todas de uma forma que não há esperança, parece que sumiu tudo, parece que os amigos foram embora, parece que agora não há uma saída, mas ele continua acreditando, porque ele acredita piamente, ele recebeu essa mensagem como algo verídico, como fidedigna, ele acredita que essa palavra, ela é a palavra de Deus, e ele acredita no que Jesus disse, que foi lido, e do que o apóstolo Pedro falou, que pode secar a erva, secar a flor, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, e o Jesus ainda disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. A palavra de Deus, nós cremos nela, que ela é justiça, que ela é esperança, que ela é realidade, que ela tem renovo, que ela tem resposta, que essa palavra é onde nós podemos encontrar as respostas que Deus tem para o âmago da alma do ser humano, é o manual do ser humano, e ainda que alguém diga para você não é verdade, mas nós acreditamos piamente, nós temos convicção, ninguém pode demover de nós que a palavra de Deus é a verdade. Isso é viver piamente. Observe, estou indo para o fim, versículo 13, por que, irmãos, nós precisamos abandonar tudo isso e crer? Porque há uma esperança, e a esperança está no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento, a manifestação da glória, do grande Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daqui, irmãos, olha que construção que foi feita pelo apóstolo Paulo, antes dele falar sobre a vinda de Jesus, a dialética paulina aqui, para poder nos dar um prefácio do que é esperar a volta de Jesus. Como é, irmãos, que vocês que estão aqui esperam a volta de Jesus? Eu estou esperando, pastor Mauro, mas talvez só depois da pandemia, ou talvez na próxima pandemia. Irmãos, nós precisamos aguardá-lo, como se ele voltasse ainda agora, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, e ele vem para buscar os salvos, e todos os salvos só alcançarão a salvação se entenderem o propósito dessa mensagem. Há um hino antigo que diz, né, que bom seria se Jesus voltasse agora, e bom seria fosse hoje esse dia, agora mesmo eu deixaria de sofrer. Então nós temos que olhar para isso daqui. Hoje, conversando com o senhor, numa fazenda que eu fui, e ele perguntou para mim, um senhor muito simples, ele frequenta uma igreja na cidade dele, mas ele perguntou para mim assim, quando o senhor fala da volta de Jesus, o que o senhor quer dizer com isso? Ele frequenta uma igreja, esse senhor, pessoa muito simples, né? Mora na cidade de Pradópolis. E eu disse para ele, o senhor nunca ouviu falar da volta de Jesus? E ele disse, não, eu frequento uma igreja, mas eles não explicam lá, eu leio mais os evangelhos e tal, e eu dei uma explicação para ele. E ele naquele momento falou, meu Deus, mas eu não tinha essa noção, eu pensava que Jesus voltava apenas para as pessoas que morressem, então Jesus vai voltar mesmo? E eu dei uma explicação para ele, e ele disse, eu vou procurar buscar me inteirar um pouco mais sobre esse assunto, porque, irmãos, aguardando não é qualquer coisa, bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós. Irmãos, Deus, Jesus, Ele não mandou anjo aqui para nos salvar, Ele não mandou alguém vir. Vocês sabiam que houve um concílio convencional na eternidade, para saber quem poderia vir, e Jesus se levantou na sua eternidade, né, no seu imarcessível ser, no fulgor da sua glória, e ele se disponibilizou para vir, cumprir o plano da salvação,
Ele não mandou alguém, um anjo, ou ele não mandou que algum outro homem, herói, algum mártir morresse no lugar dele. A Bíblia está dizendo que ele se doou a si mesmo. Quando Pilatos disse para ele no momento do julgamento: eu tenho poder de mandar te matar ou mandar te soltar, ele falou: ninguém teria poder, e nem você teria poder sobre mim, se esse poder não viesse de meu Pai. E quando ele estava para ser preso, que Pedro tirou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote de Malco, Jesus disse: coloca essa espada na bainha. Se eu quisesse, eu rogaria agora ao meu Pai, e ele enviaria aqui 12 legiões de anjos. Sabe o que são 12 legiões, irmãos? São 72 mil anjos na conta romana, porque essa conta que Jesus está falando, cada anjo, cada legião são 6 mil anjos. Então Jesus está dizendo: ninguém tira a minha vida. Ele fala isso também nos evangelhos, e o apóstolo Paulo ainda ratifica isso, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, e ele diz que sendo Jesus em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, e tomou forma de homem, e na forma de homem humilhou-se ainda mais, tomando forma de servo, e na forma de servo foi até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia diz, irmãos, então, que ao se humilhar, Jesus ele vai se desfazer, se dispor ou abdicar de toda a sua glória, de todos os seus atributos. Ele que era onipresente, onisciente, onipotente, agora ele vem para ser homem em toda a amplitude da palavra, 100% homem, porque ele veio agora para trazer vida. Ele mesmo se doou, ele se entregou, ninguém forçou, ninguém precisou chorar, ninguém precisou pagar ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se doou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Você percebeu quem são os salvos? Qualquer pessoa. Não, ele veio para qualquer pessoa, mas precisa passar por esse processo, e aí se torna uma pessoa especial. Primeiro, especial. O que é uma pessoa especial? Pastor Mauro, uma pessoa especial é alguém mais bonito, ou mais intelectual, alguém que tem mais dinheiro do que o outro. Não. Especial, se você for comprar uma dúzia de laranjas, e a pessoa disser assim: esse aqui é uma laranja comum, essa daqui é especial, qual que você quer? Qual? A especial. Especial é algo mais recomendável, é algo seletivo, né? Especial, o nome já fala, esse povo é especial, não é qualquer povo. Os crentes é um povinho, né? É um povo especial, que será levado pelo Senhor, zeloso. Sabe o que é zelo, irmãos? É cuidar de algo de forma minuciosa, com esmero, com dedicação. Nós temos cuidado daquilo que Deus colocou na nossa mão, que é a nossa salvação, de graça. Ela é de graça, ela é pela graça, mas ela não é de graça, ela é cara. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Temos guardado aquilo que Deus nos deu. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Eu guardo como se é algo que eu guardo num cofre, é precioso. Eu preciso zelar, eu preciso cuidar, para que ninguém roube. E o ladrão está rodeando por aí, né? Aquele que é oportunista, tentando vir roubar a nossa paz, roubar a nossa salvação. Nós temos guardado aquilo que Deus colocou, ou nós encaramos isso como uma coisa: o dia que der eu faço, o dia que não der eu não faço, né? O dia que der eu creio em Deus, o outro dia eu não creio mais, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Como que é que está a nossa atitude em relação à salvação? Indo para o fim, de boas obras. Todas as nossas obras, irmãos, vão ser levadas para um lugar que se chama Tribunal de Cristo, e cada um vai ser julgado segundo as suas obras, obras boas ou obras más, para receber prêmio, galardão especial, zeloso
e de boas obras. Agora você pode refletir aí, o que você entende por boas obras? Ah, pastor Mauro, boas obras, fazer caridade, também é, mas não é isso só que a Bíblia está dizendo. Boas obras implica numa série de coisas: guardar a palavra de Deus, cumprir tudo aquilo que está ordenado aqui, supracitado acima, no texto que nós lemos, né? E ainda ele diz assim, fala disto, exorta. Irmãos, por que as igrejas não estão falando disso hoje? Por que eles não falam, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo, Paulo fala disto, exorta. Os irmãos sabem o que é exortar? E ele ainda diz, repreende com toda a autoridade. Ah, eu vou falar, mas eu estou com um pouco de medo. Eu vou falar, mas com muito cuidado, porque senão vai ferir a pessoa e não volta mais. Como está dizendo aqui, fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade. Porque, irmãos, a palavra de Deus não fere ninguém, a palavra de Deus não machuca. Ela nos traz, às vezes, admoestações, para que nós possamos ser trabalhados, lapidados, de uma forma que nós possamos alcançar um caminho melhor, sermos repreendidos para melhorar. E aí ele diz, terminando, exorta, repreende com autoridade, ninguém te despreze, porque Tito era um obreiro jovem. Irmãos, nunca podemos desprezar a palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, ainda que ela venha no confronto conosco, nos repreendendo e nos admoestando, nós não podemos jamais, de forma alguma, desprezar a palavra de Deus. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, colocá-la em prática. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor.